A melhor temperatura para prender é entre 20. Não adianta você comprar sal marinho refinado. Sal marinho refinado não vale nada. Então é sal marinho não refinado. Existem ótimas empresas no Brasil. Eu não ganho nada, eles nem sabem que eu existo. Tem uma empresa chamada... Estou tentando fazer aquele esquema do sal grosso, que você dilui em água da noite para o dia. Qual é a dose, mais ou menos? Uma pedrinha? Não. Eu quero que você saiba, o selênio é um modelador do sistema imunológico. Modulador significa o seguinte: se tiver de mais, diminui, se tiver de menos, aumenta. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Depois que eu parei de comer pão, meu estômago melhorou bastante, né? A gastrite, o refluxo que eu sentia, a queimação, graças a Deus, desapareceu. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no melhor que tá tendo. Olha só, tudo aqui é controlado, tá? Nós temos um termômetro que controla a temperatura da sala, tá? Nós sabemos direitinho o que está acontecendo. A melhor temperatura para prender é entre 20 e 21 graus Celsius. Tudo aqui é pelo aprendizado. Então, se você é friorento, significa que a sua tireoide está preguiçosa, você traz uma blusinha. Tá bom? Porque aqui vai estar entre 20 e 21 graus para o seu bem. Quero que você entenda isso. Tá bom? Muito bem. Vamos lá? Tem mais alguma pergunta? Ali. Sandro. Não fique acanhado, não. Toda pergunta é bem-vinda. Deixa eu explicar para vocês. Essa sala aqui é uma sala de aprendizado. Aqui você tem direito de errar. Você não tem direito de errar no seu consultório. Aqui você erra à vontade, você faz pergunta boba. Eu estou aqui para responder, pô. Eu tenho que esclarecer. Você não pode sair daqui e perder essa oportunidade. Entendeu? Ah, mas o que vão pensar? Pensa o quê? O que os outros que se danem, pô. Você está pagando para aprender, pô. Olha, tem um termo ali que você usou que eu não sei o que é. Tá bom, eu te esclareço. Oi. Doutor Lair, Sandro do Rio de Janeiro, eu queria saber como eu posso repor o sal integral para uma paciente que tem hipotensão crônica. Hipotensão? Qual é o ideal? Tá, então, primeiro você já falou, ela tem hipotensão, provavelmente essa paciente sua, ela tem fadiga adrenal. A fadiga adrenal, uma das coisas que a paciente perde é a aldosterona. Quando ela chegar no seu consultório, você põe ela sentada, tira a pressão, manda ela ficar de pé. Tem que subir pelo menos 10 milímetros de mercúrio. Se não subir, ficar o mesmo ou diminuir, ela tem distúrbio da aldosterona. Tá? Então, a pessoa que tem fadiga adrenal, que tem distúrbio de aldosterona, ela já tem hiponatremia por natureza. Então, um dos jeitos de você tratar a fadiga adrenal dela é com sal. Não tem outra saída, você tem que dar sal. Como é que você dá sal? Você fala assim, ó, você pode usar o sal marinho não refinado. Não adianta você comprar sal marinho refinado. Sal marinho refinado não vale nada, porque você pegou o sal, fez ele virar cloreto de sódio. E o sal marinho refinado custa mais caro. Então, no fim, você terminou com a mesma coisa. Você terminou com cloreto de sódio. Então, é um absurdo você comprar sal marinho refinado. Então, é sal marinho não refinado. Existem ótimas empresas no Brasil. Eu não ganho nada, eles nem sabem que eu existo. Tem uma empresa chamada Sinsal com C, que é de Mossoró, que vende um produto chamado Flor de Sal, que é um espetáculo. Existe o sal rosa do Himalaia, que hoje está muito difundido, aí, muito barato, e é fantástico. Inclusive, eu tenho na minha casa lâmpadas de sal rosa do Himalaia, que é um show de bola, entendeu? Para limpar o ambiente. Não é sal grosso que limpa o ambiente? Você imagina irradiando. Sal rosa é um espetáculo. Você tem sal do mar Celta, você tem várias opções. E fica a critério da pessoa. Estou tentando fazer aquele esquema do sal grosso, que você dilui em água da noite para o dia. Qual é a dose, mais ou menos? Uma pedrinha? Não. Eu quero que você saiba que o sal grosso é um quebra-galho, tá? Ele não é tão integral quanto o sal rosa do Himalaia ou o sal marinho integral. Quero que é um quebra-galho. Pessoa, quem não tem cão, caça com gato. Então, um quebra-galho, mas não é essa indicação. Se você puder, o seu paciente que está te pagando particular, você deve orientar ele para o sal integral, tá bom? E o que eu uso é o seguinte, para cada litro de água, você coloca 1 colher de café de sal integral. Esse é o esquema.
Então, a pessoa põe 1 litro d'água, põe uma colher de café de sal integral, mistura e deixa lá e toma. No meu caso, eu tomaria isso numa manhã, porque eu tomo quase 2 litros por dia. 1 litro, quase 2 litros. 1 litro e 3 copos por dia. Então, eu faço 2 vezes. Entendeu? Ou senão, você pode fazer o seguinte, pode fazer por copo. Você sabe que esse sal já tem um moedor nele mesmo, você dá umas 4 ou 5 moídas em cima do copo d'água, está preparado, é isso aí. Mas nós vamos ter aula de água, você vai entender isso bem melhor. Última pergunta, quem é? Oi. Meu nome é Rafael, sou de Goiânia. Oi, Rafael. Doutor Laí, eu queria saber, através de qual mecanismo a suplementação de selênio faz com que o anti-TPO caia? O selênio é um modelador do sistema imunológico. Vamos estudar o que a palavra modulador quer dizer. Modulador significa o seguinte, se tiver de mais, diminui, se tiver de menos, aumenta. Por exemplo, os adaptógenos são moduladores. O que é um adaptógeno? Por exemplo, uma ashwagandha, que é um produto da medicina ayurvédica. É o ginseng indiano. Se você tiver o cortisol alto, ele baixa. Se tiver o cortisol baixo, ele sobe. Então, o selênio é um modelador do sistema imunológico. Se ele tiver ativado, ele maneira ele um pouco. Se ele tiver diminuído, aumenta ele um pouco. Então, é um modulador. É por esse mecanismo de modulação. Próxima pergunta. O Alexandre aqui, ó. Oba. Boa tarde. Eu queria saber como a gente pode saber quando o indivíduo já ficou detoxicado dos metais pesados, já que pela dosagem sanguínea você só vai identificar a contaminação contínua. Você vai aprender aqui a trabalhar com homeopatia para eliminar metais pesados. Você faz o tratamento, existe um sistema chamado de biorressonância, que você identifica se o metal está elevado ou não. Pelo sangue não resolve, mas pela biorressonância resolve. Então, os aparelhos que trabalham com biorressonância ajudam a determinar isso para você. Tá bom? Oi. Doutor Laí. Fala, Gabriel. Em relação à betaína, que o senhor recomenda para hipocloridria. Não, cloridrato de betaína. Cloridrato de betaína, perdão. Betaína eu recomendo para fazer metilação. Sim. É um metilador. É um doador de metil. Doador de metil para baixar a homocisteína. Isso, etc. Certo. O senhor recomenda também suplementação de pepsina ou não? Se você quiser pôr junto, não tem problema, ajuda, só ajuda. Sim. Só que você tem que levar em consideração também o preço que vai ficar para o paciente, né? Você começa a pôr isso, pôr aquilo, chega uma hora que o preço fica tão grande que o paciente não havia receita. Certo. Você tendo isso em mente, claro que ajuda. Certo. Tá? Se o paciente está com muita queixa digestiva, até a betaína começar a funcionar e etc., se você puser pepsina, ajuda muito. Certo. Mas se você não puser, também numa questão de 10 dias, está lá resolvido. E o ácido clorídrico per si, o senhor recomenda? Se você souber trabalhar com ele, e o paciente não correr o risco de tomar demais e ter um problema sério, esse é que é o grande problema do ácido clorídrico, que às vezes você erra na dose, uma criança pega, é um veneno. Entendi. Então, aí você fura o estômago da pessoa. Entendi. Mas é um jeito barato de fazer também. A betaína não deixa isso acontecer. Entendi. Você tomar 3, 4 de betaína, você não vai furar o estômago por causa disso. Certo. Agora, se você errar na dose do ácido clorídrico, você pode terminar no hospital. Mas se você tem confiança como trabalhar com isso sem problema, em você mesmo, eu não vejo problema de você fazer o ácido clorídrico. A farmácia, você pode perguntar para elas lá, Arabella, vocês manipulam o ácido clorídrico, né? Mas fica mais caro, e o risco é muito grande. Então tá bom, tá? Fica mais caro, tá vendo aí? Fica mais caro que eu não sabia desse detalhe. Fica mais claro, então, e o risco é muito maior, então não há razão de usar, concorda? Certo. Tá certo? Certo. Tá bem? Última Então, pergunta só. O senhor falou semana passada com a gente da arginina e da lisina. O senhor pincelou. Falou que a arginina aumentaria a sensibilidade do organismo a vírus e a lisina é antiviral. sim. E hoje o senhor falou que a arginina potencializa a síntese do óxido nítrico. É verdade. Né? Qual o nível seguro tá da bom. reposição da arginina?
Primeiro, a arginina potencializa. Eu não estava dando aula de óxido nítrico, então eu não Certo, estava te dando certo. esse detalhe que eu vou te dar agora. A arginina só potencializa a produção do ácido nítrico antes dos 40 anos. Depois dos 40 anos, mais ou menos, o ácido nítrico já não é produzido via arginina mais. Então não adianta nada eu dar uma arginina para um indivíduo de 60 anos para aumentar o óxido nítrico. Não vai aumentar. Tá bom? Quando você dá arginina e você tem a preocupação de que o paciente tem herpes, porque uma vez que você tem herpes, você sempre tem herpes, ele vai ficar dormente e ele se manifesta. Quando o paciente conta para você que ele tem história de herpes e você quer dar arginina para ele, você tem que dar lisina junto, porque aí não tem problema. Agora, se ele não tem história de herpes, não é a arginina que vai criar o herpes nele. Você está me entendendo? Faz sentido? Pois não. Tá bom, então é isso aí. Oi? A jovem ali. Seu nome é? Carolina, sou de Santa Catarina. Sim. O senhor estava falando sobre a heliofobia e eu estava até conversando com algumas meninas depois. Muitos pacientes no meu consultório têm melasma e é uma coisa que é bem difícil da gente tratar e a gente acaba passando protetor solar e falando para evitar o sol do meio-dia. Como que a gente pode lidar com isso? O melasma não tem nada, o problema dele, a causa dele é um distúrbio hormonal. É a predominância estrogênica. Você vai aprender lá, quando nós estudarmos hormônio, que você trata o melasma equilibrando o estrogênio. Por isso que o melasma não resolve. Você cura, ele volta, você cura, ele volta, você cura. Claro, você perdeu a carteira lá. Você está procurando ela aqui, porque aqui está a luz. Você não vai achar a carteira aqui, se você perdeu ela lá. É a mesma história do melasma. Entendeu? É a mesma história da rosácea. Se você não mexer com o ácido clorídrico, você fica com certa volta, com certa volta, com certa volta. Entendeu? É isso aí. Mas quando chegar lá em hormônio, você vai entender isso. O problema é que está tudo amarrado. A gente tenta didaticamente dividir em partes, mas não consegue, porque uma coisa está implicada com a outra. E por isso mesmo vocês têm que fazer as perguntas, a gente vai respondendo, vocês vão encaixar na cabeça. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 99103-7921 com a palavra Eu Quero e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.